Graça e paz, irmão. Eu gostaria de começar agradecendo. Eu sempre agradeço a Deus e acho normal. Mas Deus trabalhou de uma forma tão tremenda na minha vida. Quem conviveu comigo sabe o processo, o deserto que eu passei. Obrigado, bênção. Eu aprendi muito. Amados, quando você gosta de ler e não consegue ler, é uma sensação de potência, de você fica limitado. E eu passei por tudo isso. Aí você diz, catarata, mas o grande problema é que eu ia fazer a catarata e poderia prejudicar eu perder minha visão por causa da retina. Você não tem mais jeito, perde a visão. Eu perdi uma e eu estava com medo de perder a outra. E aproveitando quando os médicos falavam, olha, é bom a catarata completar toda. Eu digo, e como é que vai ser o meu trabalho, eu andar? Eu ficava impotente. Aí quanto mais impotente, quando eu vinha para a igreja e não conseguia ver mais nada direito. Eu começava a perder a esperança. Aí foi quando, um dia de oração, o pastor pediu para os irmãos que a gente começasse a cultuar dentro de casa. Aí eu disse para minha esposa, a gente fazia isso e deixou e vamos voltar? Deus deve ter um plano para isso. Aí eu, lendo Provérbios, ele diz aqui no capítulo 16, homem, pertence aos planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu refleti isso de uma forma que eu disse, vamos orar, filha. Vamos ler a palavra. E eu comecei lendo as cartas de Paulo. Se você observar, ele começa com oração. Pode observar que todas as cartas dele, ele começa orando pelas igrejas ou pela pessoa que ele está mandando a carta. E isso eu comecei a refletir. A oração tem um poder tremendo. A oração tem uma ação tremenda na vida da gente. Aí eu disse à minha esposa, vamos fazer algo, vamos acreditar. Começamos. E até hoje a gente não parou. Sei que a gente está agora nas cartas de Hebreu. A gente leu todo Paulo, fomos para o Evangelho, né? E com isso eu tento passar para ela tudo que eu conheço um pouquinho da palavra. E a gente aprende, porque toda vez que a gente ora, a gente vê resultado. Isso aqui, quando está cheio, Satanás fica nervoso, porque quando os justos se reúnem para orar, o inferno fica tendo terremoto direto, porque o medo é tremendo. A gente não sabe o poder que a gente tem da oração, amados. A gente temos que aprender que a oração da gente move montanhas de verdade mesmo. A gente perdeu a percepção, como Paulo fala lá para Timóteo, já nos finais da vida dele, que ele estava já na última prisão. Ele diz, Timóteo, o povo está começando a ficar cego, surdo e desiludido com as coisas do mundo. Isso é o que o mundo quer, mas esse pouco que tem aqui e as pessoas que estão assistindo essa live, quando para orar, o inferno abala, porque o justo, quando coloca seus joelhos no chão e intercede pela sua família, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho, Deus escuta. O clamor de um justo é tremendo, amados. E quando eu comecei a analisar e entender por que Paulo começava toda vez com a oração, aí eu queria trazer a vocês aqui na carta de Filipe, capítulo 1. Ele começa aos irmãos dizendo, em oração, ensinando a eles como se proceder numa oração. E é o que a gente deve fazer todos os dias, não esquecer. Ele diz aos irmãos lá, ele começa apresentando Timóteo, que era Timóteo que ia levar essa carta, porque Paulo estava preso. Eu acho que era a segunda prisão de Paulo em Roma, uma prisão mais leve, mesmo com a corrente ligado com um soldado, mas era mais leve. Mas Paulo, no decorrer desse contexto, ele nos ensina que no momento que você passa, na situação que você está, como eu passei, ele faz você compreender que não há deserto, não há processo, não há situação que não dure, que acabe. A duração dele não é eterno, porque ele acaba, porque o seu Deus, ele resolve. Amém, amado? O teu Deus resolve. Quando nós subimos lá no posto e a médica disse, não, eu vou encaminhar você.
Eu decretei, o meu Deus, Ele vai me dar essa chance do que você está dizendo que não. Eu acredito no meu Deus, não é sorte não. Porque eu estava firmado com os cultos que a gente estava tendo. A palavra estava firme, constante na mente da gente. Assim eu decretei isso. E o que eu mais fiquei mais maravilhoso foi a resposta de Deus no outro dia. Todo mundo sabe aqui, quando você coloca alguma coisa para vir a resposta, demora. E Deus respondeu no outro dia, confirmando a minha consulta. E foi um processo de novembro a janeiro, tudo dando certo, tudo se encaixando. Eu me lembro que meu filho chegou e disse: vovô, o senhor vai melhorar da visão, vovô. Você fique triste não. Eu digo: eu não estou triste não. Eu estou pegando posse da tua palavra. Ele não entendeu. Eu digo: eu tomo posse da tua palavra, das orações. Eu tomo posse porque Deus é o meu provedor. Eu tomo posse porque meu Deus me fez entender através dos cultos, do poder que nós temos. E ele diz aqui logo no começo, no versículo 3, ele diz: eu dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Toda a sua oração, meu irmão, não esqueça ninguém, mesmo que você não lembre o nome, mas você está lembrando de quem é a pessoa que você está intercedendo. A sua oração faz efeito. Você é pecador, mas Deus te perdoou, amado. A tua fé e o teu arrependimento, Deus te fez uma nova criatura. Não deixa que o pecado te faça mostrar que você não tem poder para isso. Assim, não deixe de orar, não deixe de cultuar, seja firme. Lembre das pessoas. Paulo diz, começa com aquele flor, dizendo: eu lembro de vocês. Por que Paulo, na oração, diz logo: eu lembro de vocês? Porque tinha motivo para isso. Aí no capítulo 4 ele diz: todas as minhas orações por todos vocês sempre oro com alegria. Não ore com tristeza não, meu irmão. Ore com a vitória, sabendo que Deus está agindo no teu propósito, ou no propósito da pessoa que pediu que você orasse. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Você não é que vai lutar. Eu não lutei. Deus providenciou todos os caminhos para mim. Até na hora do nervosismo, Deus me acalmou na hora da cirurgia. Que eu disse: pai, tu sabe que eu vou ficar nervoso, pai, me controla. Aí ele colocou na minha mente e disse: ora por cada enfermeiro, cada médico, cada pessoa que chegar perto de você, ora. Aí eu disse: pai, é isso que eu vou fazer. E comecei a orar, porque a oração tem poder, meu irmão. A oração tem poder tremendo. E eu digo a você, a melhor coisa é você chegar e estar vendo a face de cada um, que eu não via, meu irmão. Eu ficava muito triste, entendeu? E é bom demais você ver. E agora eu fico pedindo a Deus que Ele faça um milagre lá do cego de Jericó. Melhora outra visão. Eu creio, meu irmão, entendeu? Eu sei que alguém vai chegar e dizer: tu estás curado, meu irmão. E eu digo: eu tomo posse. Eu creio o que Deus pode fazer na vida de cada um que está aqui. Eu não sei os seus problemas, porque a gente não tem essa convivência de ficar contando. Mas eu sei que cada um aqui tem esse problema, porque cada um tem suas necessidades. Mas Deus sabe. O importante é Deus saber. Assim, quando Paulo diz que ora com alegria, é porque ele tem que saber que a vitória já é garantida. Assim, não ora triste, pensando que não vai dar certo. Não, ore com alegria, sabendo que Deus já vai agir. Eu fico abismado com as iniciações das cartas de Paulo. Ele sempre iniciava assim: não esqueço de você e oro com alegria. Aí ele diz uma coisa que era interessante dessa igreja de Filipenses. Ele diz: por causa da cooperação de vocês com o evangelho desde o primeiro dia até agora, a igreja era fiel com Paulo. Aonde Paulo estivesse, a igreja estava lá ajudando. A fidelidade de ajudar. Nunca deixe de estar ajudando, meu irmão. Paulo nos ensina aqui uma coisa tremenda: cooperação. Nunca deixe de ajudar. Ajude. Deus é fiel quando você está ajudando. E essa igreja foi uma das primeiras igrejas da Europa a se formar como igreja, de verdade. E ela foi muito atacada quando Paulo estava preso. E ele fala na oração dele. No versículo 6, ele diz: eu estou convencido de que o começo da boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele lembra aos irmãos que quando ele deixou a palavra, o Espírito Santo ficou em cada um. Amados, Paulo vivia como se Jesus Cristo viesse
no dia seguinte. Paulo sempre vivia como se Jesus Cristo viesse no dia seguinte. Uma das coisas mais que a igreja está farrapando é que está achando que Jesus Cristo só vem daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Está começando a ficar fria. Mas Paulo lembrava constantemente e dizia para o povo da igreja lá que o Espírito Santo está dentro de cada um de vocês. Sei que a obra vai ser completada. A obra de Deus vai completar o teu coração. Não é Paulo, não. É o Espírito Santo que está agindo dentro de você, meu irmão. Você não está fraco, não. O Espírito Santo está dentro de você. Dá espaço. Deus usou o pastor lá no fruto. Começa a fazer o fruto agir dentro do corpo, que você vai ver o que o fruto traz. Você começa a mudar a sua face. Eu tirei porque quando mais a gente cultuava, eu e minha esposa, a gente via a resposta, pastor, das orações. E eu dizia: mas rapaz, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, e Deus me ouve. É bom demais Deus ouvir, meu irmão. Toma posse quando Deus ouve a tua pregação, querido. Pode ser a pregação mais simples. Eu me lembro que o meu neto disse: vovô, o senhor deixa eu orar? Eu digo: como é que ora? Eu digo: só pede, engrandece a Deus, fala o que tu precisa e diz em nome de Jesus. Deus vai receber tranquilo, de coração. Deus conhece o teu coração. E eu achei lindo quando ele orou. Eu sei que muita gente tem vergonha de orar. Eu sei que muita gente, quando está com seus pecados machucando, tem vergonha, porque Deus está te vendo. Mas não deixa de orar, meu irmão. Deus vai te lapidar, vai te transformar. E eu acho interessante que ele diz que o Espírito Santo vai completar a obra. Mas ele diz também lá no 7, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho o meu coração, pois que na prisão que defendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo não está murmurando, meu irmão. Paulo está passando pelo sufoco, mas não está murmurando. Ele está dizendo que está na graça. Foi o momento que Paulo mais escreveu. Foi o momento que Paulo mais evangelizou. Se brincasse, ele convertia os soldados todinho. Porque Paulo não parava de falar de Cristo. Paulo entrava nas sinagogas e falava de Cristo. Paulo tinha um poder da palavra de falar. Assim, eu aprendi uma coisa com Paulo que deu brecha, eu estou falando. Não deixa eu falar, não. Tu vem com a tua safadeza, eu venho com Cristo. Tu vem com a tua reclamação, eu venho com Cristo. Só deixa dar brecha. Eu estou lá na minha, calado. Tu dá oportunidade, eu começo a dizer como Cristo vai transformar a tua vida. Não, mas Deus é um Deus ruim. Deus é bom demais. O tempo todo, pastor. Deus é bom demais. Só basta você tomar posse disso. Acreditar. Eu me lembro que nós orávamos pela mãe dela, da minha esposa. Orávamos. E eu sempre dizia: Senhor, ela tem um coração difícil, ela está ficando velha. Como é que tu vais trabalhar? E Deus vai e revela uma coisa que eu passei para o pastor. Deus diz que vinde a mim as criancinhas. Por que criancinhas? Minha esposa entendeu. Porque ela não tinha mais maldade. Ela virou uma criança, irmão. Passou meses e meses sorrindo, não ficava com raiva, não esculhambava, não fazia nada. Trabalhar de Deus, escutou a nossa oração. Porque eu pedi a Deus: Deus, como é que a gente vai tratar da vida da mãe dela? Que eu quero que ela seja salva. Isso aqui é fé, meu irmão. E eu creio que Deus transformou a vida dela, porque Ele transformou para uma criança, pastor. E eu falei isso para o Senhor quando foi visitarmos. Eu creio como Deus trabalha na vida de cada um, meu irmão. Porque Ele trabalha na minha vida, que eu sou falho, que eu digo à minha esposa que bastou pisar no meu pé, eu tento explodir. Eu sou um Pedro da vida, quero torar logo a orelha de um. Mas Deus está me transformando de um jeito que eu digo: puxa, não estourei com essa pessoa hoje. Aí meu filho às vezes pergunta: e aí, pai, tá tranquilo, minha esposa? Eu digo: eu tô zen, eu tô na graça de Deus. Pode ser o processo que for, meu irmão. Pode ser a situação que for. Teu chefe está te pressionando, está faltando dinheiro em casa. A graça de Deus já basta, irmão. Trabalha. Paulo não está murmurando, não, meu irmão. Ele está dizendo: obrigado, igreja. Eu me alegro porque vocês se lembram de mim. Por isso
que eu falo, mesmo na prisão, mesmo na situação, estou evangelizando, que a graça de Deus está aqui, meu irmão. A graça de Deus está aqui na igreja. A graça de Deus está na tua casa. Deus é importante demais na vida da gente e a gente não sabe disso. Por isso que é bom sempre dizer o tempo todo: Deus é bom demais, meu irmão. E Paulo, ele relatava isso constantemente, meu irmão. No versículo 8, ele diz: Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Eu fico pensando quando Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, eu queria só imitar um pouquinho Paulo. Eu sei que o semblante vai ser de Cristo, meu irmão, na minha vida. Porque Paulo passou por tantas coisas e ele se alegrava. Eu sou testemunho de Deus. Eu sou testemunho de Cristo. Você tem que ser testemunho de Deus, de Cristo, meu irmão. Se apega a isso. Ele fala isso. E ele diz: e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e na perfeição. Quando ele diz no conhecimento e na percepção, eu fico procurando entender por que Paulo lembra aos filipenses que o amor se aprofunde mais. É porque o amor é algo que, se você for pisado no pé, você esquece. Você quer a vingança, quer pisar de novo, mas ele quer que você tenha sentimento, tenha percepção, que o amor é em primeiro lugar, que você não fique com raiva, que você não exploda, transforme. Eu chego para minha esposa, de vez em quando ela quer, eu digo: calma, lembre-se que é Deus que está dizendo para nós dois, viu? Nunca é só para ela, é para nós dois, porque nós somos uma só carne. Aprenda, casais, que nós somos só um, porque Deus fez isso. Ele disse: de agora adiante vocês são uma só pessoa. Assim, se um dos dois vai explodir, o amor de Deus tem que estar reinando dentro. O importante da tua vida é Deus, porque Ele nunca vai deixar tu brigar com a tua esposa, ou tua esposa vai brigar contigo, porque Ele está sempre abraçado. Você crê nisso? É assim que eu vivo com minha esposa. Eu digo: calma, Deus está no controle. E ela diz: calma, Célio, Deus está no controle. É um fortalecendo o outro, amado. E era assim que Paulo queria: buscar no conhecimento. Entenda o que Deus está querendo revelar para vocês agora. Tenha percepção no dedo, na ação, na visão, no seu toque, que o amor tem que reinar. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, a você, e tem que amar o próximo como você ama a si próprio. O amor tem que estar reinando. E Paulo diz isso. E ele fala no 10 e no 11. No versículo 10 ele diz: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor. Ele diz que sem o amor, sem a unidade, sem o entendimento que Deus está com a graça na tua vida, que o Espírito Santo está reinando, tudo o que Paulo falou aqui na oração não vai fazer efeito se você não colocar o amor em primeiro lugar. O Espírito Santo está dentro, meu. Faz que as sementes comecem a girar dentro do seu corpo. É tremendo. E mais tremendo é quando a sua oração vê frutos. E é a coisa melhor. Eu quero finalizar dizendo: você já viu uma árvore com frutos? Meu irmão, tu és uma árvore frondosa, de qualidade, que Deus colocou aqui na terra. Mesmo que o mal tire fruto, mesmo que o bem tire fruto, mas tu vai sempre dar fruto, porque é Deus na tua vida, aquele que está regando Deus o tempo todo com a graça, melhorando a árvore. Quer o fruto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós.